Fala nação rubro-negra. Madrugada de terça para quarta-feira foi agitada nos bastidores do Flamengo. No apagar das luzes, a diretoria finalmente fechou aquele contrato que estava pendente. Com isso, o clube caminha a passos largos para ultrapassar a impressionante marca de R$ 250 milhões apenas em patrocínios no uniforme nesta temporada. Um número que mostra não só a força da marca Flamengo, mas também o quanto a instituição tem valorizado cada espaço do seu manto sagrado. E como se não bastasse essa notícia quente, o novo reforço do Mengão, o espanhol Saúl, já está no Brasil. Ele desembarcou no aeroporto sendo recepcionado por torcedores, acenou com simpatia, posou com uma placa do Chapolin e mostrou já na chegada que entende o peso da camisa que vai vestir. Nesta quarta-feira ele realiza exames médicos no Ninho do Urubu e, se tudo correr bem, será oficialmente anunciado ainda hoje. Enquanto o torcedor vibra com a chegada de mais um reforço, há uma turbulência interna que não pode passar despercebida. Mais uma vez o nome do Flamengo é envolvido em polêmicas fora das quatro linhas. O presidente BAP está sendo pressionado de todos os lados para agir com firmeza depois do vazamento de mensagens comprometedoras ligadas ao jogador de La Cruz. E aqui não é só uma questão de fofoca ou de bastidor agitado. O problema é grave e afeta não apenas o atleta uruguaio, mas todo o ambiente do elenco profissional. Afinal, de La Cruz tem uma relação muito próxima com jogadores como Arrascaeta, Varela e Matias Vina. Ou seja, o estrago de uma crise como essa vai muito além de um jogador. É o grupo inteiro que sente. E para entender melhor a confusão, o nome do Dr. Runco voltou à tona. Algumas mensagens vazadas em grupos de WhatsApp apontam que ele teria feito comentários delicados sobre a situação física de La Cruz. Isso revoltou o staff do jogador, que inclusive classificou a atitude como antiética. Só que tem um detalhe que muita gente não sabe: Runco não tem qualquer ligação direta com o elenco profissional do Flamengo. Ele atua em outras modalidades dentro do clube, como basquete, natação, ginástica e até nas categorias de base. Quem cuida de fato dos jogadores do elenco principal são os médicos Fernando Sais e Luiz Macedo. Este último inclusive concedeu entrevista explicando que de La Cruz começou bem o ano, mas sofreu uma pancada no joelho e desde então está em recuperação. Nada além disso. Segundo ele, o foco agora é fazer com que o meia tenha um segundo semestre tão bom quanto foi o início da temporada. A situação, no entanto, escancarou a necessidade de um posicionamento firme da diretoria. Quando uma mensagem vaza de um grupo com mais de 3 pessoas, é quase impossível identificar a origem. E é por isso que internamente crescem as cobranças para que o presidente tome atitudes que impeçam novos vazamentos e preservem o ambiente do grupo. Afinal, o Flamengo não pode conviver com esse tipo de desgaste extracampo em um momento decisivo da temporada. E já que o assunto é movimentação nos bastidores, tem mais gente de saída. O nome da vez é o lateral direito Wesley, que está na mira da Roma. O clube italiano já apresentou proposta e o Flamengo na segunda-feira pediu um prazo de 48 horas para responder. Esse prazo expira hoje por volta das 7 horas da noite e até lá o departamento de futebol vai bater o martelo. A proposta gira em torno de R$ 195 milhões, o que, se concretizado, vai transformar Wesley na maior venda da história do Flamengo em valores absolutos. Nem mesmo Vinícius Júnior, que foi negociado por €45 milhões com o Real Madrid, atingiu essa marca em valor convertido, já que na época a cotação da moeda europeia era inferior à atual. É um negócio gigante que reforça o peso do Flamengo no mercado e a capacidade do clube de revelar e valorizar atletas. Mas o foco da diretoria não está apenas nas saídas. O nome de Jorge Carrascal continua na pauta e a expectativa é que o martelo seja batido ainda nesta semana. O meia colombiano é visto como uma peça importante para reforçar o elenco e dar mais opções ao técnico. A negociação, porém, travou por conta da atuação de intermediários que começaram a exigir valores extras para fechar o negócio. Mesmo assim, José Botto e o presidente BAP seguem empenhados em destravar essa novela e trazer Carrascal para o Ninho do Urubu. O objetivo é, claro, reforçar o grupo antes das fases mais decisivas da temporada, com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em disputa. E voltando ao assunto do novo patrocinador, o Flamengo fechou acordo com a administradora de planos de saúde Arvida para estampar sua marca nas costas da camisa logo acima do número. Esse espaço estava vago desde o fim do contrato com o Mercado Livre no dia 31 de dezembro do ano passado.
Desde então ele vinha sendo ocupado provisoriamente pela patrocinadora Master, mas sempre com o compromisso de que assim que surgisse uma proposta formal o clube fecharia. E ela chegou. O contrato agora será levado para votação no Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira, dia 30, e deve ser aprovado sem maiores problemas. A expectativa é que já no jogo do dia 31 contra o Atlético o novo patrocinador esteja estampado no uniforme rubro-negro. Com essa nova parceria o Flamengo ultrapassa com folga os 250 milhões de reais arrecadados apenas com patrocínios no uniforme. Os números impressionam: 115 milhões da patrocinadora Master, 70 milhões da fornecedora de material esportivo, 25 milhões do banco parceiro, 12 milhões da marca de chopp, mais de 10 milhões da assistência médica internacional, 5 milhões de uma empresa de construção, 4 milhões e 200 mil da marca que estampa o número e outros 4 milhões e 200 mil da empresa que estampa o meião. Isso sem contar os valores que ainda serão revelados da nova parceria. Com tudo isso, o Flamengo atinge um patamar de patrocínio inédito no futebol brasileiro, tornando seu uniforme uma verdadeira máquina de receita. E tudo isso acontece enquanto o time se prepara para mais um compromisso dentro de campo. O Mengão encara hoje o Red Bull Bragantino e a expectativa é de casa cheia em Bragança Paulista. O clima entre os jogadores é de confiança apesar das polêmicas extracampo. O foco agora é manter a boa sequência e buscar mais uma vitória fora de casa. O técnico sabe que além dos reforços que estão chegando é fundamental contar com a união do elenco para superar os desafios. E é justamente por isso que episódios como o do vazamento envolvendo De La Cruz precisam ser tratados com urgência. Nada pode atrapalhar a caminhada do Flamengo na temporada. A torcida está fazendo a sua parte, viajando, apoiando e empurrando o time a cada jogo. E é hora da diretoria blindar o elenco e garantir que as próximas manchetes sejam apenas sobre conquistas e grandes atuações dentro de campo. Com o elenco se reforçando e os cofres cheios, o Flamengo vive um momento de grande projeção. Mas todo esse crescimento precisa ser acompanhado de responsabilidade e gestão profissional. A marca é gigante, a torcida é apaixonada e o clube tem um potencial infinito. Mas para isso é essencial manter tudo nos trilhos com planejamento, seriedade e foco no que realmente importa: as vitórias e os títulos. E quando a bola rola, o Mengão mostra que pode enfrentar qualquer um. Agora é aguardar os próximos capítulos dessas movimentações dos bastidores: a possível venda de Wesley, o anúncio oficial de Saúl, a chegada de Carrascal e, claro, os desdobramentos dessa crise interna que envolve o departamento médico. Porque no Flamengo, meus amigos, não tem dia calmo. A emoção é constante dentro e fora de campo. E a nação, como sempre, está ligada em tudo. E enquanto o torcedor acompanha cada passo dessa novela nos bastidores, o dia a dia no Ninho do Urubu segue com uma intensidade impressionante. O Flamengo não é só futebol, é uma engrenagem enorme que gira 24 horas por dia, com decisões sendo tomadas o tempo todo, algumas nos bastidores, outras estourando direto na imprensa. A chegada de Saúl é uma dessas movimentações estratégicas que mostram como o clube está atento ao mercado e comprometido em montar um elenco ainda mais qualificado. O meio-campista espanhol chega com moral, com currículo, com experiência internacional e principalmente com a missão de dar mais dinamismo ao setor de criação do time. A recepção calorosa no aeroporto, com direito à torcida gritando, fotos, autógrafos e até homenagem com a placa do Chapolin, já mostrou a ele o tamanho do clube que está abraçando. Agora ele vai conhecer o Ninho, conversar com o José Botto, passar pelos exames médicos e, se tudo estiver certo, ser anunciado como reforço ainda hoje. É esse o planejamento da diretoria. Mas mais do que só apresentar jogador, o Flamengo está buscando reforçar também a estrutura do grupo, trazer mais peças, aumentar o leque de opções do técnico. Carrascal continua como prioridade. Apesar do impasse envolvendo os intermediários, o clube segue confiante de que o desfecho será positivo. A janela ainda está aberta e o Flamengo sabe que, se quiser brigar por todos os títulos, vai precisar de elenco forte, de banco qualificado e de peças prontas para decidir em qualquer partida. Só que não dá para falar de reforços sem olhar também para o que está saindo. A venda de Wesley para Roma pode até doer em parte da torcida, principalmente pela fase promissora do garoto, mas ela se justifica por dois motivos muito claros. Primeiro, a grana envolvida é altíssima, uma das maiores da história do clube. Segundo, o Flamengo já tem jogadores no elenco que podem cumprir essa função, e com a chegada de mais reforços, o espaço natural de Wesley poderia diminuir. Então, pensando financeiramente também em termos de grupo, a venda faz sentido.
Mas é claro que isso precisa ser bem administrado. O clube não pode cometer o erro de vender sem reposição, ainda mais com a maratona de jogos que vem pela frente. E falando em maratona, o calendário do Flamengo é insano. Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e daqui a pouco Libertadores. Cada jogo vale muito e qualquer tropeço pode custar caro. É por isso que o técnico precisa de tranquilidade para trabalhar e principalmente de um ambiente protegido. E aí a gente volta na crise envolvendo De La Cruz. Não é aceitável que informações internas virem conversa de grupo de WhatsApp. Isso é amadorismo puro. O Flamengo é um gigante e precisa se comportar como tal. Se um profissional que nem está ligado diretamente ao futebol profissional se envolve nesse tipo de confusão, é sinal de que os protocolos internos não estão sendo respeitados. E isso precisa ser corrigido com urgência. O presidente BAP está sendo cobrado e com razão. Ele é o líder da instituição nesse momento e precisa dar o exemplo. A torcida quer títulos, quer futebol de alto nível, mas também exige responsabilidade e profissionalismo nos bastidores. Quando um jogador como De La Cruz, peça importante do elenco, é envolvido num vazamento de informações médicas, isso mina a confiança do grupo. O elenco precisa confiar no clube, no corpo médico, nos dirigentes. Sem isso não tem vestiário que aguente. E não é só sobre De La Cruz. É sobre o reflexo disso em jogadores que convivem com ele, que são amigos, que compartilham o mesmo ambiente todos os dias. Arrascaeta, Varela, Vina, todo mundo sente. E o Flamengo, se quiser continuar brigando no topo, precisa proteger os seus. Enquanto isso, fora de campo, a engrenagem financeira continua rodando. O patrocínio com a R Vida vem para fechar um ciclo importante no uniforme rubro-negro. A camisa, que já era a mais valiosa do Brasil, agora ganha mais um parceiro e ultrapassa a casa dos 250 milhões de reais arrecadados só com patrocínios. É surreal. É outro patamar. Nenhum clube do país chega perto disso. O espaço acima do número que ficou vago desde dezembro agora volta a ser explorado comercialmente, e a expectativa é que a empresa já esteja estampada no jogo do fim do mês. A votação no Conselho Deliberativo deve ser apenas uma formalidade, porque todo mundo sabe que esse tipo de receita é essencial para o clube seguir crescendo. Mas o mais impressionante disso tudo é como o Flamengo transformou sua camisa em uma mina de ouro. E isso não é à toa. É resultado de uma marca forte, de uma torcida apaixonada, de resultados dentro de campo e de uma gestão que, apesar de tropeços e polêmicas, vem entregando números robustos. Hoje a patrocinadora Master injeta 115 milhões de reais por ano. A fornecedora de material esportivo coloca mais 70 milhões. O banco parceiro acrescenta mais 25 milhões. E assim vai, cada pedacinho da camisa vale ouro. Até os menores espaços, como o número nas costas ou o meião, rendem milhões aos cofres rubro-negros. Isso mostra o quanto o Flamengo virou uma potência também fora das quatro linhas. Claro que tudo isso também aumenta a responsabilidade. Com mais dinheiro entra também mais pressão. A cobrança por títulos é constante e a torcida não quer só ouvir sobre patrocínio. Quer ver a bola na rede, quer comemorar taça, quer cantar até perder a voz nos estádios. E é por isso que o momento de janela de transferências é tão sensível. É agora que se molda o elenco que vai carregar o peso dessa expectativa até o fim do ano. É hora de pensar com frieza, mas agir com rapidez. Não dá para errar. A chegada de Saúl é um passo importante, mas não pode ser o último. O Flamengo precisa seguir no mercado, buscar soluções, pensar no presente e também no futuro. E aí entra o papel de José Botto, que vem sendo uma figura central nessa nova era de contratações. Ele chegou com a missão de profissionalizar ainda mais o departamento de futebol e trazer um olhar diferente para o mercado. Tem experiência, tem contatos, tem visão. Mas também precisa de autonomia e de respaldo. Porque negociação no futebol não é só sobre dinheiro. É sobre convencimento, sobre mostrar projeto, sobre saber lidar com vaidades, com empresários, com interesses de todos os lados. E no caso do Carrascal, por exemplo, é evidente que o Flamengo tem interesse e condições financeiras. O que está travando a situação são justamente essas interferências externas de gente que só quer garantir uma fatia do bolo. E o clube precisa ser firme. Se vale a pena, vai até o fim. Se não vale, parte para outra.
mas sempre com clareza e profissionalismo. Nesse meio tempo o torcedor continua fazendo sua parte. Lotando o estádio, comprando camisa, acompanhando cada notícia com atenção de quem ama de verdade. O jogo contra o Bragantino promete mais uma vez arquibancadas cheias e uma demonstração de apoio incondicional. Mesmo longe do Maracanã, o Flamengo carrega sua torcida por onde vai. É uma força que poucos clubes no mundo têm. E essa força precisa ser retribuída com respeito. Respeito à camisa, ao elenco, aos profissionais que vestem esse manto todo dia. Quando algo errado acontece, como no caso das mensagens vazadas, a reação natural da torcida é cobrar. E com razão. Não dá para aceitar que informações internas virem fofoca de grupo. O Flamengo é muito maior do que isso. E a verdade é que o torcedor não quer saber de desculpa. Quer resultado. Quer ver o time ganhando, evoluindo, mostrando garra. A diretoria sabe disso. Os jogadores sabem disso. E por mais que haja crise fora de campo, quando a bola rola é ali que tudo se decide. O grupo precisa estar fechado, blindado, focado. E cabe à diretoria garantir esse ambiente. Se isso for feito, se as peças certas forem contratadas, se os bastidores forem organizados, o Flamengo tem tudo para fazer mais uma temporada histórica. O elenco tem talento. O treinador tem respaldo. A estrutura é de ponta. E a torcida nunca abandona. Por isso cada passo agora é decisivo. A escolha de quem entra e quem sai, a forma como se lida com os problemas internos, o cuidado na comunicação, tudo conta. O Flamengo virou referência em tantas áreas, mas ainda tem desafios grandes pela frente. A profissionalização precisa ser contínua. O amadorismo não pode ter espaço. Porque com um clube desse tamanho qualquer erro vira manchete. Qualquer vacilo custa caro. E num calendário tão apertado não dá tempo de corrigir lá na frente. Tem que acertar agora. Então, se o torcedor está vendo o reforço chegar, se o patrocínio está pingando forte no cofre, se o uniforme está mais valioso do que nunca, é sinal de que o clube está se movimentando. Mas o verdadeiro termômetro vai estar dentro de campo. E é lá que o Flamengo precisa mostrar a que veio. O novo manto, agora ainda mais valioso, vai estrear já nos próximos dias. E cada centavo investido nele tem que refletir em entrega, raça e bola na rede. Porque no Flamengo, como sempre, o que vale mesmo é a vitória. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Surge no mundo do futebol brasileiro um burburinho que está deixando torcedores e especialistas atentos. O jovem talento Endrick, ex-Palmeiras e atualmente jogador do Real Madrid, estaria muito próximo de desembarcar no Flamengo por um empréstimo de 1 ano. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, está circulando entre bastidores e promete movimentar o mercado da bola nos próximos dias. Endrick, que conquistou holofotes ainda muito jovem com sua habilidade, velocidade e faro de gol, se transferiu para o gigante espanhol com a promessa de se tornar uma das grandes estrelas do futuro do futebol mundial. No entanto, diante da concorrência feroz e da necessidade de ganhar mais experiência em campo, o Flamengo aparece como um destino ideal para o brasileiro retomar ritmo e consolidar sua carreira. O Flamengo, conhecido por sua força no mercado nacional e pela ambição de sempre buscar talentos que agreguem dentro e fora de campo, estaria estudando a possibilidade de garantir o empréstimo do jovem atacante. Para o clube carioca, ter um jogador do calibre de Endrick, mesmo que por um período limitado, representaria um reforço significativo para as competições que se avizinham, especialmente a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já para o Real Madrid, a estratégia faria sentido do ponto de vista de desenvolvimento. Emprestar Endrick ao Flamengo poderia proporcionar a ele minutos essenciais em um cenário de alta pressão e grande expectativa, além de manter o jogador em evidência e com constante evolução técnica e tática. A experiência adquirida no futebol brasileiro pode ser fundamental para que ele retorne mais maduro e preparado para assumir seu espaço entre os galácticos. No entanto, ainda existem algumas questões a serem resolvidas, como o acordo financeiro entre os clubes e as condições contratuais que garantam a participação de Endrick em todas as competições que o Flamengo disputar. Além disso, o jogador teria que se adaptar rapidamente ao estilo de jogo rubro-negro e às exigências do técnico, para que essa possível parceria seja um sucesso.
Enquanto isso, a torcida do Flamengo já começa a sonhar com a chance de ver Endrick vestindo a camisa rubro-negra e adicionando ainda mais qualidade ao ataque do time. Os rumores só aumentam a expectativa em relação à janela de transferências, que promete muitas surpresas neste meio de temporada. Fique atento, pois essa movimentação pode ser um dos principais capítulos do futebol brasileiro em 2025. Será que o Flamengo conseguirá garantir o empréstimo de Endrick e surpreender a todos com a contratação? O tempo dirá, mas o que não falta é ansiedade e especulação em torno dessa possibilidade que já movimenta o mercado e aquece o coração dos torcedores. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!